Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui e gravar mais um vídeo. Vou falar de um tema muito importante aqui das Sagradas Escrituras. Mas primeiro vou dar uma explicaçãozinha. Vou começar com uma coisa que eu escutei do Papa numa reunião que tive em Singapura aos jovens. Nessa reunião que ele teve em Singapura com os jovens, ele dizia que havia várias religiões de outros credos, católicos, de evangélicos, de todas as outras denominações. Assim, o Papa, na reunião que teve com os jovens, disse que todas as religiões levam a Deus. Isto é um erro bem grave do Papa, porque está falando à juventude, aos jovens. Ele está fazendo crer que todas as religiões levam a Deus e que todas se salvam. Pode ser Buda, pode ser hindus, que acredita na reencarnação, e o budista adora o Buda. É um deus pagão, é o mesmo ser humano. E outras religiões de outros credos. Isto é grave, porque está a falar os jovens, está a ensinar. Isto é muito grave. Um Papa que está sentado na cadeira de Pedro, no lugar santo, no lugar sagrado, não pode se expressar assim, dessa maneira. Está bem o diálogo com as denominações protestantes de outros credos, dialogar, sim, mas sempre falar a verdade. Não há que falar para agradar os homens, mas a verdade há que falar a verdade, que a Igreja Católica é a única que tem a verdade, é a única que salva, que tem os sacramentos, onde Jesus fundou uma igreja, fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, o primeiro Papa Pedro, e deixou os sacramentos, instituiu a Eucaristia na última ceia, dizendo que o seu corpo que será entregue para perdão dos nossos pecados. Quando partiu o pão, deu um pedacinho a cada um, dizendo que isso era o seu corpo que seria entregue. Depois agarrou a copa, repartiu, dizendo que isso é o seu sangue que será derramado para a nova aliança, para perdão de muitos, que é o seu corpo e o seu sangue. Não é simbólico, nem um recordatório. É verdade, é real. Então, depois, quando está com os seus discípulos, manda pregar a boa nova a toda criatura, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o bautizo. Depois de batizados, passamos a ser igreja. Desde aí recebemos essa graça santificante que habita em nós, a Santíssima Trindade. Perdão. Pai, Filho e Espírito Santo. Desde aí habita em nós. E por meio do batismo passamos a ser igreja. Esse é um sacramento. Também vem a confissão, onde
Também no Antigo Testamento, antes que Jesus vier ao mundo, havia o sacerdócio antigo, do Antigo Testamento, onde eles matavam, sacrificavam o animal e o oferecia no altar como sacrifício para perdão dos pecados. Mas o pecador tinha que levar o animal para ser sacrificado, mas tinha que dizer o pecado ao sacerdote. Ele fazia expiação. Isso era uma confissão. Confessionário com o sacerdote. Depois de Jesus vir ao mundo, que Deus enviou seu único filho, como um cordeiro manso levado ao matadeiro, que se entregou por nós e na cruz pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja, que é um patrimônio que pertence a Cristo, não pertence ao Papa, nem aos obispos, nem cardeais, nem sacerdotes. O Papa é uma autoridade que está aí, a máxima autoridade na Terra, para anunciar a verdade e para defender a Igreja, para falar verdades. Porque se Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para nós sermos salvos, temos de anunciar a verdade. Não podemos dialogar com outras dominações, mas não concordar, nem dizer que todas as religiões levam a Deus. Isso é falso, porque Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para a nossa salvação. Se não cumprimos, não nos salvamos. A Igreja Católica é a única verdadeira que tem a salvação. Temos a Jesus na Eucaristia, realmente presente, o coração que late por nós, ardendo para que vayamos a recebê-lo, mas temos primeiro que ir ao confessionário, arrependidos, confessar os nossos pecados, para que Deus nos perdoe por meio do sacerdote, que clama a Deus, levanta as mãos e nos absolve, porque ele está consagrado, suas mãos estão consagradas a Deus para para poder confessar. Ele é um intercedor que intercede a Deus por nós, que nos perdoa nossos pecados e nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito importante que todo católico tenha conhecimento da sua fé, porque nós nos vamos afastando. Vamos à missa por tradição, ou muitos nos chamamos de ser católico de palavra, ou porque nossos pais nos ensinaram. Batizamos nossos filhos, mas não vamos à Santa Missa todos os domingos, não nos confessamos, não recebemos a Cristo, não temos uma verdadeira fé. É fria a nossa fé. Devemos praticar a nossa fé, viver a nossa fé, viver a palavra de Deus, anunciá-la, ensiná-la aos nossos filhos. É muito importante, pai e mãe de família, para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. Isto é muito grave. O Papa, a máxima autoridade da Igreja, não pode dizer isso, que todas as religiões levam a Deus. Contradiz as Sagradas Escrituras e contradiz o Catecismo da nossa Santa Igreja. Não é verdade. Lo diz para agradar aos homens. Não é que dizer para agradar aos homens, porque está falando aos jovens. Tem que ser verdadeiro, dizer a verdade. Que a única igreja que salva é a Igreja Católica, que há que viver numa vida cristã, ir à Santa Missa, na oração, confessar os seus pecados, receber a Cristo. E desde
desde o que eu estou aqui a falar, vou ler aqui um capítulo das Sagradas Escrituras. Que tem a ver com a Igreja e com a salvação dos nossos pecados. Vou ler aqui a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Cristo, mediador da criação e da redenção, é Ele a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque foi nele que todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos e as dominações, os poderes e as autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é anterior a todas as coisas, e a todas elas subsiste nele. Deus é o Criador de tudo, do ser humano, de tudo o que há no mundo. Sem Ele nada existira, nem existíamos nós. Vou seguir lendo. É Ele a cabeça do corpo, que é a Igreja, pois Jesus é a cabeça da Igreja e o corpo é a Igreja, que somos nós bautizados. Passamos a ser a Igreja. E a Virgem Maria, que é mãe de Cristo, é mãe da Igreja, é nossa mãe. Vou seguir lendo, mas vou seguir explicando para todo aquele que veja este vídeo, aprenda como eu, que fui um mal católico. Eu vou seguir lendo e depois explico. Que é a Igreja? É Ele o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ser Ele o primeiro em tudo. O primeiro em tudo. Deus, Jesus, primeiro em tudo. Porque foi nele que aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude, e por ele e para ele reconciliar a todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O Evangelho na vida também, a vós que outrora andavas afastados e eras inimigos, com sentimentos expressos em ações perversas, agora Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal pela sua morte, para que vos apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis diante dele, desde que permaneçam sólidos e firmes na fé, pois Deus nos reconciliou por a sua morte na cruz, derramou-se sangue por nós. Jesus fundou uma igreja, instituiu a Eucaristia, mandou que comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue para podermos ser salvos. Isto é uma grande verdade. Ele está realmente presente no altar, na Eucaristia, és seu coração que late por nós
arde por nós, por amor a nós. Vou seguir lendo. Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal pela sua morte, para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele. Desde que permaneceis sólidos, firmes na fé. Temos que estar firmes na fé, sem vos deixardes afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Ele foi anunciado a toda criatura que há debaixo do céu, e foi nele que eu, Paulo, me tornei servidor. Pois Paulo era um perseguidor dos cristãos, dos apóstolos. Foi num viagem que ele ia a cavalo para Damasco com outros soldados para levar preso os cristãos. Foi de onde Jesus se lhe aparece uma luz, de onde ele cai do cavalo e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, desde aí, Paulo se converteu ao catolicismo, ao cristão, e foi um grande anunciador da salvação, e foi decapitado. Sofreu muito, mas sempre falou a verdade. Como outros, como Pedro também, sempre falou a verdade. Paulo, em muitas reuniões com os judeus, ele dizia que predicava a eles, predicava a Cristo. Não concordava com eles, não dizia que todas essas religiões levavam a Deus. Ao contrário, ele anunciava a verdade, anunciava a salvação, a Cristo. Então, nestes tempos modernos, o Papa tem um erro bem grave, gravíssimo, porque está a falar aos jovens e dizendo que todas as religiões levam a Deus. É falso. Contradiz as Sagradas Escrituras e contradiz a ensinança dos apóstolos até estes dias, pois. E eu discordo com o Papa. O Papa é o Papa da nossa Santa Igreja, da Igreja Católica. Mas discordo do que ele está a dizer aí. Não estou contra ele, mas posso discordar. Está errado. Por isso temos que falar a verdade. E eu também, como fui um mal católico toda a minha vida, sempre o digo aqui, toda a minha vida. Eu era um católico de palavra, de tradição, ia à missa, às vezes ia, às vezes não ia, mas só isso. E sinto muita pena de passar mais de 60 anos para eu realmente conhecer a minha fé mais a fundo. Aunque uns anos, há 30 e poucos anos atrás, ou mais ou menos, conhecia a renovação carismática, mas não tive o conhecimento que tenho hoje em dia. Hoje em dia é muito diferente. Tenho conhecimento mais a fundo. Tenho me formado mais a fundo sobre a minha fé, sobre a palavra de Deus, sobre o catecismo da nossa Santa Igreja, também por meio das redes sociais, ouvindo pregações e debates com dominação, outras dominações cristãs, e assim aprendido que, em verdade, nós temos também, somos batizados, fomos crismados e também somos discípulos de Cristo para anunciar a boa nova a toda criatura e falar a verdade e defender a nossa Santa Igreja com a verdade, que está sendo destruída desde adentro, com infiltrados, com Judas, traicionando a Jesus, anunciando o errado. Hoje em dia estamos vendo de onde
havemos muitos católicos que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que o inferno não existe, que o diabo não existe, negam tudo. Falar do diabo hoje em dia, falar do inferno é como uma coisa estranha, uma coisa. Oh, há que falar a verdade, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele sanava possuídos por o demônio. Ele mesmo foi tentado por Satanás. Então, porque agora há que escandalizar-se quando falamos do inferno, falamos do pecado, falamos do diabo, que ele existe, é uma coisa verdadeira. Então, temos que falar a verdade, anunciar a verdade. Não temos de ter vergonha de anunciar a nossa fé, falar de Jesus, falar da nossa Santa Igreja, falar de se confessar, a se arrepender, deixar a vida passada, viver uma vida nova em Cristo, renovada. E é isso que temos de fazer para salvar a nossa alma, ensinar aos nossos filhos. A vida neste mundo são 2 dias e eu fui mal católico toda a minha vida. Tive de passar, como acabo de explicar, mais de 60 anos. Devido a esta pandemia que houve, que morreram muita gente. Deu para ir refletir sobre a minha vida. Sinto muita pena não ter o conhecimento que tenho hoje em dia na minha juventude. Por isso nunca é tarde. A vida são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Por isso é bom nós estarmos preparados espiritualmente, confessados, receber a Cristo na Eucaristia. Para quando chega esse dia, quando vamos render contas a Deus, porque todos vamos render contas a Deus. Isso é uma coisa verdadeira. Deixar de acreditar, todo católico não pode acreditar em essa coisa de adivinhador, adivinhar o futuro, de horoscópios, astrologias, signos. Isso é falso, isso é coisa do diabo, isso não é de Deus. Ah, mas eles também são católicos que falam de Deus. Também o diabo falava de Deus, fala de Deus. Temos que despertar, abrir os olhos, ser verdadeiros católicos, verdadeiro cristão. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo. Só vou pedir tudo aquilo que veja este vídeo, que se inscreva ao meu canal, que dê um like que gosta e partilhá-lo, e para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos como eu, que fui um mal católico toda a minha vida, para que possa salvar a sua alma e também aprender a se formar como verdadeiro católico, lendo o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, depois de ler as Sagradas Escrituras, para ter conhecimento a fundo da sua fé, ensinar os seus filhos. Para estes tempos modernos, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Hoje morre qualquer pessoa, mas uma estrelinha no céu a ver ela ou ele vivia uma vida cristã, se confessava, recebia a Cristo na Eucaristia, ia à missa, estava em oração. Temos que abrir os olhos, despertar para a vida eterna. Esta vida são 2 dias, um já passou e outro não sabemos. Por isso é necessário estar preparado espiritualmente. Bem, vou terminar. Havia terminado, mas depois quis falar mais um pouco. É a minha preocupação que eu sinto, como mal católico que fui, por isso eu falo por este meio a tudo aquilo que quer aprender sobre a sua fé e sobre os valores cristãos das famílias, que querem ganhar até a inocência
dos crianças, ensinando modernismo, ensinando falácias, aberrações sobre homem com mulher. Isso é grave. Nas escolas estamos a ver isso, por isso é necessário que todo pai e mãe aprenda a se formar e ensinar os seus filhos. E que pergunte aos seus filhos o que foi que lhe ensinaram na escola, o professor ou a professora. E é muito importante. É tudo por hoje. Agora sim, vou terminar. Só vou pedir, mais uma vez, a todo aquele que se inscreva no meu canal, faça comentários, são bem-vindos. E partilhe, dê-lhe um like que gosta. Para assim o YouTube recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos. Sou novo no canal, não tenho muita experiência mas o que eu digo aqui não são palavras minhas, é palavra de Deus, porque li as Sagradas Escrituras, é palavra de Deus. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.